aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje teremos um dossiê daqueles para falar sobre Rodrigo Maia, o último homem no caminho de Bolsonaro, a última pedra no sapato. Na verdade, iremos falar sobre a cadeira do presidente da Câmara dos Deputados. Gente, hoje a gente vai falar de política, vamos falar mesmo de política, como funciona a política brasileira, e tudo vai ficar mais claro para vocês e tudo vai fazer muito mais sentido. Bolsonaro trazer o centão para perto, algumas movimentações que está acontecendo, nomeações de autarquia, inclusive aí a nomeação do STF, mudanças de ministérios, criação do ministério, sabe, a questão da CPMI, a questão da PL 2630, movimentações, por que as coisas não avançam no Congresso. Tudo vai fazer mais sentido. Conversei com pessoas de Brasília, não vou falar que eu conversei, mas vou colocar aqui uns prints de algumas conversas que eu tive. A pessoa falou, não, beleza, pode colocar daí que eu não falo com quem você conversou. Vocês vão entender, galera, o que é que tá acontecendo em Brasília, e muito inclusive das críticas que o pessoal está meio sem saber do governo, vão fazer um pouco mais de sentido. E além disso, vamos também falar sobre a esquerda. Adoro falar da esquerda. Sabe aquela história que eu venho contando pra vocês, que já tem pelo menos alguns dias, essa semana eu bati bastante na tecla, a esquerda está pedindo por união, união. Falei da Hannah, aquela filósofa lá que fala, não vamos ser nem de esquerda nem de direita, vamos lutar pelas pautas universais, qualquer pessoa com o mínimo de consciência vai lutar. Então, meus amigos, surgiram mais informações, sempre ele, Filipinho Neto, dessa vez agora com Luciano Huck compartilhando um texto da Folha de São Paulo, junto com a participação da Tabata na Jovem Pan, tudo se juntando e ainda com a entrevista aí daquela petista, esqueci agora, vou lembrar o nome dela, que também tá competindo no Rio de Janeiro. A gente vai falar disso daí, vamos falar também sobre outras coisas, questão da pauta. Não, cadê a pauta? E aí? O que é que o governo Bolsonaro está fazendo pela pauta conservadora? Vamos falar disso daí, vamos falar sobre Venezuela, Foro de São Paulo, Estados Unidos. E não, vamos falar sobre a Rosângela Moura, a gente vai até começar sobre ela, tem uns assuntinhos assim perdidos ao longo do vídeo, mas vamos começar que eu já fiz uma introdução muito grande. Começar pela Rosângela, falar rapidinho do Fux, da questão que teve do PCC, e a gente já vai entrar na questão do Rodrigo Maia. É o tema mais importante de hoje. Galera, o assunto promete, mas vejam só. Quem idolatra político é otário, diz mulher de Moro em discussão em rede social. Trouxe para vocês ontem em primeira mão, antes mesmo da matéria da Folha de São Paulo, trouxe os prints, mostrei para vocês no vídeo de ontem os prints da Rosângela Moura, falando lá um monte de groselha no Twitter, dando um chilique lá, taque de pelanca, como se diz na linguagem popular. E vejam só, Rosângela Moura usou letra de música de Legião Urbana para seguidores. Tem gente enganando a gente. Tem aqui, né? Isso aí falar no Instagram. Mostrei pra vocês os prints ontem. E vocês conseguem ver aqui, ó. A foto, no entanto, gerou mobilização de apoiadores e do que não gostam da família Moro. É uma foto que ela tá usando máscara lá, toda periquitada. Rosângela passou a responder comentários criticando aqueles que têm político de estimação. Ficou lá dando ataque, né? Ela começou a deixar respostas, mas sem marcar pessoas. Como? Sai daqui. E... otário, ofendendo a galera, mostrei isso aqui pra vocês, inclusive batendo muito na tecla da questão do boleto. Em outro momento escreveu, fica aí, idolatrando o político, otário, é você quem paga imposto e sustenta aquilo lá, acorda. Com a repercussão, a mulher do ex-juiz deletou seu perfil da rede social na manhã deste sábado. Gente, ela apagou o Instagram dela. Imagina o que chegou. Foram chuvas e chuvas de comentário, a população, sabe, tá assim, não aguenta mais. E por que eu fiz questão de trazer essa matéria? Se a gente já comentou sobre esse assunto, a gente tem que olhar a consequência desse assunto, não só que foi ela apagar o tweet, mas você analisar a opinião popular. Gente, olha quem era Sérgio Moro um ano atrás, olha quem é Sérgio Moro hoje. Há um ano atrás, as pessoas tratavam Moro como herói. Agora, as pessoas foram lá, cara, a gente não suporta vocês são uma piada. A Rosângela Moura, ela pagou o Instagram dela, com mais de 500 mil de usuários, seguidores. Era gigante, tinha 600, 700 mil. Apagou. Não aguentou a pressão popular. Vocês estão entendendo a força do engajamento de vocês, quando vocês se juntam e falam que isso aqui é um absurdo? Pare, seja assim honesta nos comentários, pare de criticar o governo sem nenhuma razão. Olhem a mudança de Sérgio Moro. Isso daqui é um impacto grande pro pessoal da nova esquerda. Por que vocês acham que esse pessoal se dedica tanto todos os dias para tentar criar narrativas contra o governo? Porque, galera, não dá. Se eles não conseguirem derrubar o governo, o plano de poder deles foi pro saco.
O planozinho de Sérgio Moro, né, esse projeto de Barroso, não vai para frente. Olhem a mudança popular, olhem como o povo brasileiro mudou em coisa de um ano. E aí eu mostrei para vocês também no vídeo de ontem, ela aí falando, né, que em Fux we trust, no Fux a gente confia, que vem lá da questão da Vaza Jato. Isso é uma matéria sobre o Fux, da questão do chefe lá do PCC, que o Marco Aurélio tinha liberado. E aí o Fux, ele revogou a decisão do Marco Aurélio, que soltou o chefe e falou, não, vai prender o cara de novo. Aí, ó, na decisão, Fux anotou que a liberdade do criminoso compromete a ordem e a segurança públicas, por se tratar de alguém de comprovada altíssima periculosidade e com dupla condenação em segundo grau de jurisdição. O tráfico aí, né? É um negócio complicadíssimo. Só que sabe qual é a piada? Matéria aqui do UOL. Solto pelo STF, André do Rap, fugiu para o Paraguai, dizem investigadores. É muito bonito, né, o Fux voltar atrás. Agora o cara não tá mais no Brasil. Não era um qualquer, era um líder, um dos líderes do PCC. 8 horas depois de ser colocado em liberdade, o André, ao deixar a penitenciária, prometeu ir para casa, lá no Guarujá, litoral de São Paulo, porém seu destino verdadeiro foi outro lugar. O André chegou de carro até a cidade paranaense de Maringá, onde pegou um avião particular até o Paraguai. Ele só pegou o aviãozinho e foi embora. Graças às atrapalhadas judiciais, os 3 maiores líderes assim ligados ao PCC, né, que faz coisa muito errada, deixam a prisão pela porta da frente, apesar de condenados e sumiram. As informações são de fonte do Ministério Público de São Paulo e de investigadores policiais que seguiram veladamente André do Rap até a cidade natal do ex-juiz Sérgio Moro. Não sei porque o UOL colocou isso daí, mas você vê como são as coisas, né? Não era nem para ter sido solto. É muito bonito ver a público agora mostrar. Mas no final, quem perde é a sociedade brasileira. Quem perdeu com isso daí foi a sociedade brasileira como um todo. Lembrando que esses grupos têm conexões com a Farc, sabe? Com grupos complicados que vendem algumas coisas muito complicadas que têm ligação com o pessoal do Foro de São Paulo. Mas você vê, né? Na pior das hipóteses, o Fux ainda revogou a questão. O pessoal falando, ai, cadê Bolsonaro? Não fez aí, não se juntou com a STF, cadê o resultado? Com o Fachin não teve nenhum momento. E eu falo pra vocês, repito, com o Fachin com Barroso é 0% de chance de qualquer tipo de diálogo. Não porque Bolsonaro não queira, mas porque Fachin é tipo assim, o mais de esquerda é o Barroso e depois o Fachin. Não tem opção. Então o que vinha deles, galera, pode esperar só coisa contra o governo. E aí o ministro Fábio Faria, a gente vai falar dele bastante quando eu falei Rodrigo Maia, ele vai falar o seguinte, ó, cadê a jurisprudência? O PT escolheu durante 14 anos o reitor que queria nas universidades. O presidente de direita foi eleito democraticamente com 57 milhões de votos. Já basta ter que escolher da lista que vem, geralmente com 3 nomes de esquerda. Querem tirar até o direito dele de escolher? Aí ele tá criticando o voto aí, né? Também do Fachin, que quer proibir que Bolsonaro tenha o direito de escolher entre 3 nomes da lista tríplice um reitor de universidade federal. Mas e aí? Até isso querem tirar? Mas não vai dar certo, foi só um dos votos, eu tenho certeza. Vamos esperar as próximas movimentações do STF. E aí, galera, vamos começar a falar já do assunto principal do vídeo de hoje. Rodrigo Maia, a cadeira do presidente. E aí você está perguntando, tá, mas aqui tem uma lista de coisas, o que é que isso aqui tem a ver com Rodrigo Maia? Tem a ver porque a gente vai falar, na verdade, do governo Bolsonaro. A gente não é só de Bolsonaro, é o governo. É um governo que foi eleito, o presidente, tem um vice, tem uma chapa, tem um grupo de ministros, sabe? Tem autarquias, pessoas indicadas por Bolsonaro. A autarquia não é só STF. A gente tem, por exemplo, os ministros da subparte, por exemplo, o secretário de alfabetização, Carlos Nadalim, faz parte do projeto de país do governo Bolsonaro. Tava lá, tá lutando pelas pautas que tá lá desde a época de campanha. Então tem muita coisa acontecendo. E aí, um senhor chamado Clauber Christoffen Pires fez esse maravilhoso trabalho de fazer uma listagem de 23 itens para mostrar para vocês coisas muito interessantes. E a gente vai... Olha só como as coisas vão se desenhando. Bolsonaro cortou a mesada dos Castros, que foi o Mais Médicos. Se lembra daquele programa Os Mais Médicos, organizado aí pelo PT? Gente, quanto que dinheiro que não ia? 70% do salário tinha que voltar, os caras só ficaram com 30%. Não tem mais. Ainda deu emprego para os médicos brasileiros. E aí, bacana? Foro de São Paulo. Isso aqui não vai contra o Foro de São Paulo? Segundo, cortou obras no exterior e, por extensão, nos países do Foro de São Paulo e lá nas ditaduras na África.
E aí? Isso também vai no coração do Foro de São Paulo. Olha lá o Porto de Mariel, que o PT financiou. Tem? Não tem mais. Acabou. Cortou relações com Cuba e Venezuela e isto deixou de enviar recursos a eles. Cortou o mega financiamento da mídia televisiva, imprensas e blogs de esquerda e dos filmes ideologicamente enviesados com o fim da farra da Lei do Rouanet. Mas mesmo sem a farra da Lei Rouanet, ainda tá rolando algumas coisas e a gente vai falar da esquerda hoje de um filme interessantíssimo. Deixou a Unasul e fundou uma nova instituição internacional sul-americana. Vocês devem ter visto isso daí. Aconteceu no passado. Realmente tá fortalecendo mais o verdadeiro Mercosul. Falando nesse negócio de Unasul, não esquece. A gente não vai se juntar a isso. Tirou o Brasil desse meio para colocar o Brasil, mudou de eixo das relações internacionais para uma reaproximação Estados Unidos, Israel e países capitalistas. Vou mostrar isso para vocês também no vídeo de hoje. A PF saiu atrás aí do Covidão e de vários governadores estão em maus lençóis. Vocês estão vendo. A Lava Jato está sendo destucanizada e as primeiras denúncias contra seus líderes aparecendo. A PF, como nunca antes, está desbaratando organizações criminosas ligadas à rede de corrupção, tráfico, contrabando, diversas coisas que são de grupos que no fim são ligados ao Foro de São Paulo. Não à toa, o Fachin, ligado à esquerda, indicado pela Dilma, defendia o movimento do Sem Terra, fez lá, né, que não, a gente não pode fazer operações aqui no Rio de Janeiro. Logo no Rio? Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Depois, a luta de Bolsonaro para derrubar a oligarquia financeira com a queda brutal dos juros e a entrada de novos participantes no mercado já lhe custa uns 100 adélios e desafia o poder aí do pessoal do Itaú dos bancos. O Itaú tem aquela fundação que é próximo da Lana, próximo do pessoal do Lema, gostam muito da questão da educação. O governo tá para lançar agora o Pix. O Pix, gente, não vai ter mais o descontinho da maquineta. Os bancos já estão esperando um prejuízo gigante. O Nubank tá vindo aí. Tá tendo uma mudança, sabe, daquela galera que gosta de botar o dedinho na política brasileira. Pode para não ser nada. O que é que tem a ver o Pix? Rapaz, o Pix vai bater no bolso desse pessoal. Espera aí, espere vocês vão ver. Ajudou a acabar com o posto sindical. Aqui ele tentou, mas infelizmente, né, devido ao pessoal do Congresso, deixaram... não foi pra frente. Criou a carteira estudantil grátis do MEC, tirando fonte de recurso da Uni. Porém, não foi bem assim no final das histórias, mas tentou. Ajudou fazendeiros a conseguir uns bang-bang e cortou dinheiro pro pessoal do MST, que praticamente não fez mais invasões. Não tem. Lembra como foi lá no último ano do governo Temer. Deu um fim às invasões e demarcações de terra, de movimento de indígenas. Tá botando quente nas milhares de ONGs da Amazônia. Vocês estão vendo, o governo tá como nunca tomando o controle da narrativa. Ricardo Salles essa semana naquele debate, o que foi aquilo? Quem viu o vídeo foi assustador na Jovem Pan. Eu fiquei com pena com o debatedor. Ricardo Salles, sensacional. O governo tá fazendo um trabalho esse ano para recuperar a narrativa da Amazônia, que a gente viu como foi no passado. Olha a evolução. Depois, tá levando água ao Nordeste e acabando com a popularidade da esquerda por lá, o que já vai refletir nas eleições desse ano. Não achem que vai ser uma vitória absoluta da direita. Não vai ter, porque a gente não tem candidato, mas as coisas vão começar a mudar. Aquele povo que sabia que só o PT que ajudava. Gente, isso daqui vai ter um impacto cultural grande. Depois, na Amazônia está levando estradas, luz, internet e diversas coisas que vai ajudar também a libertar o povo de lá, trazer conhecimento, qualidade de vida. Na administração pública, o governo Bolsonaro está lutando para acabar com a miríade de conselhos bolcheviques criados na era petista. Não está fácil, o STF entrou na briga, mas o que se pode fazer está sendo feito. A PF está batendo no sistema S e o governo está propondo mudança nesse sistema, feito de oligopolistas. O governo está propondo extinguir a filiação aos conselhos de classe e a obrigatoriedade de pagar anuidades, e o que representa um brutal golpe a esse sistema socialista que nos carreiristas políticos de esquerda. Da parte do STF, partiu decisão de obrigar a OAB a ser auditada pelo TCU. Grande dia. Bolsonaro tem se empenhado como nunca para combater as máfias dos Detrans, fonte histórica de corrupção alimentadora de políticos de esquerda. O seguro obrigatório caiu abruptamente de valor, bem como outras taxas e obrigações. Lembra aí Randolfo Rodrigues entrando lá com aquelas ADPF dele, aquelas coisas ADI no Supremo? Qual foi o escritório de que ministro do Supremo que tem aí uma certa... recebeu uns milhõezinhos para dar alguns pareceres nas questões do DPVAT? Se eu não me engano, foi o escritório da família do Barroso, né? Não sei, tô só questionando. No governo, vou falar só do governo do Rio de Janeiro, que a gente falou há muito tempo. Se lembra daquela matéria lá da Veja, falando do problema do Detran?
que o Mário Peixoto, juntamente com o Tristão, o assessor do Witzel lá, não estavam querendo botar a mão em algumas secretarias que envolvem lá terceirizados, sendo que o Mário Peixoto é o cara que tem mais funcionários terceirizados no governo, ele tem empresa disso daí. O Detran. Será que isso daí não vai no coração da esquerda também? Pronunciou-se na ONU contra a questão da cristofobia, fez várias coisas, falou da Amazônia, se alinhou, ainda recebeu elogio do Trump. E Bolsonaro, da questão do 5G, falou, ó, quem decide aqui é o pai, viu? Pai que vai decidir. Confia, Ernesto vai dar aí o desenho geopolítico e deixa comigo. A gente vai pelo caminho certo. Então, eu acho que tá claro aqui que o governo tá nas pautas ainda. Mas tá, e o que é que isso tem a ver com o Rodrigo Maia? Gente, tem algumas coisas que sim, vamos ser franco também, não tá melhor das maravilhas. Eu garanto que vocês queriam mais. Todo mundo quer mais. Nunca é o suficiente. O ser humano, por natureza, sempre quer mais. Tem aquela necessidade de querer sempre melhorar, né? A maioria dos seres humanos são assim. E tem mais coisas que pode fazer, mas a gente sabe que também depende do Congresso. Quer ver um exemplo? A MP do futebol já tá lá, é só colocar pra votar. Mas Rodrigo Maia, parceiro da Globo, quer deixar caducar. Só um exemplo. E aí, meus amigos, sai essa matéria ontem. Nada de concreto, diz Tereza Cristina sobre presidência da Câmara. E aí o pessoal falando, pô, que talvez Tereza Cristina pode aí se lançar para tentar concorrer e quem sabe assumir e derrubar o Rodrigo Maia. É interessante a gente não ter Rodrigo Maia e eu acho que a gente não vai ter. Eu acho que o governo está muito preocupado com isso. Só que eu fico triste se for a Tereza Cristina por um motivo. Ela é uma ministra da agronomia, do agro, né? Muito, da agricultura, muito boa. Seria uma perda para o governo federal, assim, para parte dos ministérios. A gente ganha, mas não ganha 100%. Eu espero que o governo tenha outro nome, mas se for a Tereza, sensacional também, né? Só que olha só essa matéria. Quando você vai ler, tem o seguinte, a fala da própria ministra, ela diz, ó, tem que conversar. Sou deputada federal, sou mulher, nunca teve presidente da Câmara. Nunca teve mulher presidente da Câmara. Disse em entrevista ao blog do Magno. Acho que isso tem que ser uma construção, coisa que aconteceu pelos jornais. E não tem nenhuma construção sobre isso, ao menos por enquanto. Ela tá falando, gente, ó, isso daí foram vocês que estão sendo essa notícia. Da minha parte, sabe, do nosso lado aqui não tem nenhuma movimentação. Então a mídia tá tentando aí soltar alguns nomes. E por quê? Será que já não tem nenhum nome? Será que já começaram a ter negociações? E vejam só. Para a gente falar da presença da Câmara, para falar do Rodrigo Maia, a gente primeiro tem que entender o que é o presidente da Câmara. Gente, se fosse algo qualquer, Rodrigo Maia e o Alcolumbre, eles não estavam tentando levar a decisão até pro STF para poder se reeleger, até porque eles não podem. O Maia e o Alcolumbre, eles estão indo até o último limite para tentar ficar na cadeira. É uma cadeira chave na política brasileira. Políticos que no passado assumiram a Câmara ganharam muita projeção. O Temer já foi presidente da Câmara. O Aécio Neves também. Vejam só, o Aécio... Dizem aí que ele ganhou em 2014, mas o PT, né, daquele jeito, contagem de votos secretos. O Temer aí foi vice da Dilma, conseguiu chegar. Então é uma posição de destaque. O tempo todo tá na mídia, visibilidade absurda. E aí, vamos lá, né? Vamos falar o que é que o presidente da Câmara faz e por que todo mundo quer tanto essa cadeira. Matéria aqui da própria BBC, uma matéria de 2015, que é interessante por alguns motivos. O presidente é o representante da Câmara, quando ela se pronuncia e o supervisor dos seus trabalhos e de sua ordem. É integrante da mesa diretora da Câmara dos Deputados, responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos. Ele define a pauta de proposições que serão deliberadas em plenário. Isso daqui eu acho que é a principal função, que todo mundo sabe. Se perguntar o que o presidente faz, 90% vai falar, pô, ele é o cara que escolhe o que é que vai ser votado e o que não vai ser votado. A maior parte do tempo, né? O presidente da Câmara. Mas será que é só isso? O que é que mais que ele faz? Então vejam só. É quem define a lista dos projetos que serão votados em plenário chamado Ordem do Dia. Ele faz parte do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho da República. Dois conselhos aí importantes. Órgão que decide sobre a necessidade de se decretar intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Além disso, olha só, ele é responsável por encaminhar as conclusões das comissões parlamentares de inquérito aos órgãos competentes. Talvez vocês não tenham já associado, porque aqui está o nome completo, nome bonito, mas Comissão Parlamentar de Inquérito, a sigla disso é CPI. CPI. É o cara responsável pelo encaminhamento das CPIs, das conclusões.
CPI, CPMI das fake news. Qual a importância da eleição do comando da Câmara para o presidente da República? Vejam só. Uma das funções do presidente da Câmara é definir a ordem de prioridades para a votação de projetos. Por isso, o parlamentar tem o poder para acelerar ou atrasar a votação de propostas de interesse do Executivo. O Maia, ele acelera ou ele atrasa? O presidente da Câmara, além disso, é o único que pode colocar em pauta um pedido de impeachment do presidente da República. Isso também vocês devem saber, né? Então vejam só, olha quantas vezes o Maia fica nisso daí, não, que impeachment, fica querendo usar como moeda de troca. Além de poder autorizar a abertura de processo contra ministros. E vejam só, Câmara dos Deputados. Partido escolhe em comissões que irão presidir instalação. Será nesta quarta. Essa matéria aqui é de 2015. O PP irá presidir a CCJ, comissão mais relevante da Câmara, colegiado que analisa todas as propostas em tramitação. Isso aqui é uma matéria de 2015, para você ver o quê? O PP, 2015, tá aqui, ó, preocupado em conseguir a CCJ. Os líderes definiram nesta terça-feira a divisão das previdências das comissões permanentes aí da Câmara dos Deputados. A escolha foi feita por acordo político. PMDB e PSDB ficaram com o maior número, 3 cada. O PP ficou com a mais relevante, a CCJ. Qual é o partido que Bolsonaro, assim, vem se aproximando, um dos mais fortes do Centrão? É o PP. Tem aí no Senado Ciro Nogueira, tem na Câmara o Arthur Lira, tá tentando barrar várias coisas do presidente, conseguir uma base de apoio, negociar algumas coisas. Inclusive até se fala, talvez, aí no Arthur Lira como um forte candidato para a Câmara. E você vê, Bolsonaro tá tentando trazer o Centrão para perto dele. O PP tava aqui, já tentando colocar a mão na CCJ, porque é onde tudo acontece, tudo por onde passa. E o governo atual só não tá pior as coisas na Câmara pro nosso lado, porque lá no início ainda conseguiu colocar assim um cara meia boca na CCJ, que foi o Francisquini, a Bia Kicis está lá e tem algumas coisas. Mas vejam só, o que é interessante. Foram os líderes partidários em negociações que ratearam lá as comissões. Tudo em Brasília assim. É acordo, não vou sentar, não. Ó, tu pode ficar com essa, agora eu vou ficar com essa. Todo mundo vai pegando um pedacinho. Isso aqui, inclusive, já é um desdobramento da eleição. Vou mostrar para vocês uma conversa que eu tive de WhatsApp, só me explicando. Vai fazer mais sentido, mas grava essas informações. Ó. Líderes discutindo sobre particionamento. Não, eu fico com isso, você fica com aquilo outro. E em 2015, veja só como geram as coisas. Você vê, ó. O PSDB estava lá com a parte de comunicação, o PP estava com a CCJ. Olha o PDT do Ciro Gomes, partido de esquerda ligado ao Foro de São Paulo, tá bom? Com a cultura. Deixa a cultura com a gente, deixa a cultura com a esquerda. Aí você vê, olha o PT, direitos humanos e minorias. A esquerda, né, sempre querendo colocar a mão naquelas comissões-chave. Olha o PT também na fiscalização financeira e controle. O PT fiscalizando dinheiro. Vai dar certo? Olha o PCdoB, Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Aí você vê, né, como foi a política externa brasileira, a questão de leis e tudo. Olha só, olha onde o PCdoB tava. E vocês vão vendo a questão o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, o Partido de Esquerda, do Molon, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E dentro dessas comissões ocorrem várias discussões prévias. A gente vai até falar isso daí no momento certo, aqui, ó. Critério. A distribuição dos cargos das comissões segue o critério de proporcionalidade baseada no tamanho dos blocos partidários formados no início desta legislatura. Então, não só como são as coisas. Não, aqui o bloco vai dos deputados, por partidos, essas coisinhas. Olha a importância de possuir uma base forte. Não é só para você vencer nas votações, mas também na distribuição de cargos. E essas comissões são muito importantes. Ó. Olha o papel das comissões. Cabe às comissões permanentes discutir e votar as proposições em tramitação na Câmara. O pessoal já está de uma discussão prévia. Colegiados semelhantes existem em quase todas as democracias, nos Estados Unidos, por exemplo, aí vai falando dos países. A Constituição brasileira conferiu às comissões da Câmara e do Senado a prerrogativa de substituir o plenário na apreciação de alguns tipos de propostas, o que dá celeridade à aprovação de matérias legislativas. Alguns projetos podem ser votados e aprovados sem passar pelo plenário, em algumas comissões, dependendo do que for. Olha a importância de você dominar algumas comissões dessa. Às vezes não tem nem o que fazer, porque a esquerda tomou conta todo nesse acordo e eles acabam aprovando coisas que não passam nem pelo plenário, às vezes o presidente tem que vetar, às vezes não dá nem para vetar. Então olha como são as coisas. Política
é muito mais complicado. Fala assim, pô, e aí, Bolsonaro? E aí, deputados? Às vezes também não é nem culpa do deputado da base. É um acordo que é construído, cara, muita coisa. E Bolsonaro chegou, gente, primeiro ano, cara, ele chegou, deu um mês, já teve eleição, aí foi aquele panavoê, quem que ia ser o próximo presidente da Câmara, e deu Rodrigo Maia. O governo agora tem um tempinho, e cara, o governo agora, dessa vez, tá jogando. O governo agora tá jogando. Então vejam só, foi o que eu falei. E aí você vê, né, olha essa mesa. Tá dando pra assim, ter um pouquinho assim, de entendimento, né? Porque é algo tão importante. Você vê, ó, tá todo mundo olhando pro Rodrigo Maia. Políticos, pessoas que têm cargo, tá todo mundo aqui em volta do senhorzinho, porque tá todo mundo querendo um chamego dessa cadeira. Rodrigo Maia, ele define algumas coisas. CPMI das fake news, quem foi que ajudou ele? Sabe? Não, vou te dar aqui um carguinho aqui, outra. Melhor, antes de eu fazer uns comentários, olha aquele vídeo clássico do Ciro Gomes, que eu tanto falo pra vocês, a gente viu tantas vezes. Olha como vai fazer ainda mais sentido agora, da importância de Rodrigo Maia pra esquerda. Olha o que Ciro Gomes tem a falar do Maia. Eu citei Rodrigo Maia aqui, ele é visto pelo senhor como um parceiro político para os próximos 4 anos em relação ao programa, agenda, ou também apenas um parceiro eleitoral? Ele é hoje uma peça-chave na compreensão que eu tenho do Brasil. Peça-chave. O PT quis transformar a eleição para a mesa da Câmara no terceiro turno e mentiu para o Freixo. E eu falei, olha, essa eleição está perdida. Você será candidato à presidência da Câmara? Essa eleição está perdida para o nosso campo, por uma circunstância. Eles são 300, nós somos 130. Números grossos. E o Rodrigo tem uma coisa que eu conheço de longa data. O Rodrigo é filho de 2 exilados. Ele pode ser e é muito conservador em matéria de economia política, mas ele é um democrata visceral. Ele é filho do César Maia, um velho amigo que foi exilado. Na ideologia ele é de esquerda, Rodrigo Maia. O Rodrigo. Eu disse, e ele não quer ser candidato da situação, não quer ser candidato do Bolsonaro, ele quer ser candidato do parlamento. Portanto, 29 votos nossos do PDT, para eles vale 50, vale 70, porque dão a ele a possibilidade real de ser um presidente Olha agora. E não do Bolsonaro. Digo, opa, aqui tem uma fresta. Olha agora. Pra gente atenuar danos e obrigar o Bolsonaro ao jogo democrático. E foi a ele. E ele me deu a palavra. E o outro compromisso é atenuar danos. Como é? A oposição de 130 contra 300, o rolo compressor vai lá e esmaga. A não ser que eu tenha a palavra do presidente da Câmara, que nomeia comissões, que indica lideranças, que compõe relatorias especiais. Por exemplo, o Rodrigo Maia entregou o pacote anticrime pro Freixo relatar. Por quê? Porque nós obrigamos ao compromisso dele minimizar danos. E nessa palavra, o senhor quer dizer? Ele cumpre a palavra. Então, essa é a ordem de compromissos hoje, e ele está cumprindo exemplarmente. Vocês estão vendo, gente? Olha as comissões que o Ciro Gomes está falando. Cara, ele é o cara que escolhe gente para as comissões. Então ele dava assim algumas comissões pra gente e foi assim que a gente conseguiu colocar um freio no governo. Através da presença da Câmara. Olha como uma única pessoa fazendo algumas alianças com a esquerda conseguiu causar tanto problemas para o governo. Tá dando pra ver que o cargo de presidente da Câmara é um cargo muito importante. Inclusive tá na linha sucessória. Se Bolsonaro aí, sei lá, foi impeachmentado alguma coisa, o vice também, cara, ele pode tomar posse. O Maia, ele pode tomar posse, ou quem tiver no lugar dele. Então o governo tá vendo isso. Inclusive, para as pautas avançarem, é esse o negócio. O que é que eu tô vendo que o governo vem fazendo? Ele diminuiu um pouco a velocidade, sabe? Para poder ter tempo de conversar com algumas coisas, tentar trazer muita gente do Centrão para perto, para ter maioria, conseguir emplacar um presidente da Câmara alinhado para, além de vencer nas pautas, conseguir que o cara acelere as pautas do governo, conseguir agora ter mais gente nas comissões, mais pessoas chaves, ó, aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá, vai vendo. Aí, as comissões atuais, quero mostrar aqui algumas para vocês. Olha que coisa interessante. Isso daqui é desse período atual. São os presidentes atuais, ainda atuais deste ano. Olha só com quem tá a cultura ainda. A Benedita da Silva do PT. Pronto, lembrei o nome dela. Foi lá no início do vídeo que eu não lembrava quem era. A gente vai falar dela. E lembra também que o Ciro Gomes falou no vídeo, né, que o PT enganou o Freixo, que vai fazer sentido mais tarde. Olha quem ficou a CCJ, Francisquini, PSL, aí você vê, tem a Bia Kicis, Carol de Tone, por isso que a gente ainda conseguiu muita coisa do governo avançar. Porque ainda tinha assim, tem aqui a Bia Carol, que realmente alinha o governo, e o Francisquini é aquele cara, vai, não vai. Aí você vê 2 comissões chaves, e você entende como pode ser problemático, e por que é importante para o governo ter a presidência. Olha com quem tá
a ciência e tecnologia, que discute questões de lei, por aí vai. E quem é que vai discutir, inclusive, as coisas? Do 5G. Que a gente fala que aquele país lá do amiguinho do Dória quer botar a mão. Olha qual é o partido? PDT, Partido Ciro Gomes. No site oficial do PDT, Partido Ciro Gomes, dizia PDT e o Partido Comunista, lá do país dos amigos do Dória, começa com C, lá na Ásia, estão discutindo a eleição, a campanha de Ciro Gomes. A chapa. A juventude do PDT está indo lá visitar o pessoal na Ásia. Olha com quem tá. Complicado. Olha quem tá com a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento. O Fausto Pinato. Eita, Fausto Pinato. Esse daqui a gente já falou várias vezes. Esse daqui eu fiz questão de trazer as imagens, só para mostrar para vocês. Olha só. Olha com que ele tava. O pessoal da Huawei. Aquela empresa lá, do país lá, que quer porque quer botar a mão na internet, falando, não, olha ele falando, não, tô aqui com os diretores, a gente tá querendo que a licitação ocorra jamais usando ideologia. Não, Bolsonaro falou, não, quem vai decidir sou eu, Ernesto vai me ajudar, mas o pessoal falou, não, esquece ideologia, vamos só com critérios técnicos. Olha ele de novo. Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, atua nos bastidores para garantir que o pessoal participe do fornecimento aí da tecnologia em iguais condições. Aí você vê aqui de novo, ó, com o Mourão, falando aqui, ó, ele estava na videoconferência pela embaixada lá daquele país. E ele aí, ó, no discurso, ele ressaltou a importância da parceria e fez críticas à ala ideológica do governo. Aí você vê, um cara desse daí tá na comissão. Por quê? Porque acordos iniciais com o Rodrigo Maia. Por isso que é aquela coisa, tem que tentar trazer o Centrão pra perto, falar, o cara me ajuda aí, até que você coloque gente de vocês, mas vamos aqui, pelo menos as minhas pautas, algumas coisas. A gente tenta ceder aqui até onde dá, mas vocês também vêm. É política, galera. Política é legislativo. Legislativo é quem faz as leis. Se lembra que o Rodrigo Maia, pra PL 2630, ele colocou o Orlando Silva, ele falou, Orlando Silva vai ser peça-chave no texto da PL 2630, que é a PL das fake news. Orlando Silva é Partido Comunista do Brasil. Quem falou isso foi Rodrigo Maia. Ele usou a expressão, é peça-chave. Olha como o Rodrigo Maia pode causar problemas para o Brasil. Rodrigo Maia não, o presidente da Câmara dos Deputados. É um cargo-chave, E aí eu tive uma conversa em Brasília. Você conversa bem, para tentar entender. Falar, cara, me explica o que está acontecendo. Me explica. A gente sabe de algumas coisas, mas tem outra que às vezes só a galera que tá dentro. Então vejam só. Conversando com uma pessoa que tá lá, falando o seguinte, ó, o presidente da Câmara, isso aí, ele nomeia. Por isso que o Ciro fala que Maia é um aliado. Veja quantas comissões importantes ele nomeia os caras da oposição. Dentro de cada comissão, o presidente daquela comissão nomeia o time. Veja aí o Ângelo Coronel com a Letícia da Mata, o que o pessoal fez na CPMI da Fake News. CPI do BNDES, a atual CNCJ é do Francisquini. O presidente da Câmara, além disso, pode revogar aquele mandato da Joyce. Inclusive, foi o Rodrigo Maia que colocou a Joyce, tinha colocado na SECOM da Câmara. E aí o cara tem poder, cara, muito poder. Não é só pautar a agenda, não. Eles montam a chapa do presidente, vice-presidente, secretários, etc. e vão concorrer. Por isso eu tô te dizendo que isso aí já tá prontinho. Essa questão lá da Tereza Cristina, falando, cara, acho muito difícil. Ele fala, a Tereza entra agora só para tumultuar. A presidência e a chapa já devem estar formadas. E por quê? Agora, antes do recesso, o pessoal lá deve estar combinando os votos, acertando os últimos detalhes. Aí eles deixam as reuniões mais importantes para o período de recesso, para poder fazer de forma mais descontraída e informal. E em janeiro, os responsáveis pelas contagens de votos correm os gabinetes confirmando. E aí começa o conta a conta. Aquela, você deve ter visto, né? Não, o pessoal está contando votos, acho que tem 300, 400, vai, não vai. Sempre tem um ou outro que muda de voto. Tenta trocar o voto, articula, contra, para poder tentar tirar uma boquinha. Sabe como é essa questão em Brasília? E aí quando chega janeiro, fevereiro, os caras já sabem quem vai levar ou não. Por isso, o Alcolumbre gerou tanta surpresa, porque já estava certo que seria o Renan Calheiros na época. E ele fala, ó, por isso é que eu te falo, Brasília anda quieta e agitada ao mesmo tempo. Todo mundo se articulando pro próximo biênio, porque, gente, no final de novembro ninguém trabalha mais. Aí só vai voltar janeiro, fevereiro. Então isso aqui é uma coisa que o pessoal já tá articulando. Todo mundo se articulando pro próximo biênio. Enquanto isso, aí o cara reclama, né? Pô, os deputados bolsonaristas da base estão lá no Twitter, cara, fazendo clipe de notícia. Vai parar de fazer notícia, véio, vai articula pro governo. Aí diz, ó, outubro e novembro são meses agitados pro pessoal do Centrão. É o pessoal que tá aí, cara, tá botando a mão na massa.
E aí, olha só essa matéria. 9 de outubro de 2020. Recentíssima. Poder 360. Articuladores do governo, Ramos e Faria, dedicaram 70% da agenda ao Centrão. Ramos tem a chave do cofre, Faria é o termômetro do governo. Responsável pela articulação, o Ramos e o Fábio Faria lideram o número de reuniões políticas com congressistas. E aí diz que o Fábio Faria mal chegou, já teve 131 encontros desde sua chegada em 17 de junho. E o Ramos, que é o articulador oficial do Planalto, tem 146 no mesmo período. Então, também fez um monte. Os dois dividem a tarefa. Faria está há 14 anos em Brasília, sabe aferir a temperatura do Congresso e entender as demandas e interesses dos políticos de baixo clero. Seu partido, o PSD, foi o que mais participou de reuniões políticas, esteve em 35% do total. Não foi à toa a criação desse Ministério das Comunicações. Faria ajudou a articular a reunião entre o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, o Paulo Guedes. E ainda levou o presidente Jair Bolsonaro à reação da bancada evangélica sobre o veto ao perdão de dívida das igrejas. Então, gente, é isso aí, cara. O cara às vezes cria um ministério assim, ó, tem que entregar resultado, tem que entregar, agora tem que ajudar. E você viu, o cara chegou, colocou Guedes e Maia pra conversar. Essa semana teve várias notícias sobre a questão aí, né, reforma tributária, reforma administrativa. O Maia falou, não, vamos esquecer, Brasil em primeiro lugar, vamos lá, um discurso que a gente sabe que, um papo furado, que a gente sabe como é Rodrigo Maia, mas botou pra voltar a se falar. E aí, pô, gente, tem um monte de deputadozinho pequeno que ninguém nunca ouviu falar. Você sabe aí o nome de 100 deputados? Eu não sei o nome de 100. A gente tem 513, ou é 517, agora esqueci. Mas e aí? Tem gente aqui com uma demanda. Às vezes a demanda do cara é coisa pequena, sabe? É coisa que tá dentro da lei. Pô, cara, tem uma cidade lá que tá faltando água, não sei o quê, precisam fazer uma obra, não tem como liberar uma emenda não pra resolver lá a vida do cidadão. É coisa pra realmente ajudar o povo brasileiro. Só que às vezes falta um canal com o governo. Mas o cara não quer muito, quer só um canal pra poder pegar lá o eleitorado dele e fazer um agrado. Fazer um agrado pro povo. Fala, não, cara, aqui a gente fez obra. E a obra vai sair lá com o selo do governo federal e tudo. O cara só quer que faça na região dele. Tem que ter alguém particular. O governo sacou isso e quer ter a maioria na Câmara. Veja como estão sendo as coisas. O Ramos, já por outro lado, é o responsável por distribuir cargos e verbas para emendas. É uma tarefa inglória. O ministro muitas vezes promete, mas tem dificuldade para cumprir por causa de restrições orçamentárias. Mas no fim das contas, quem faz a entrega é Ramos. E, gente, muita gente reclama essa questão de tá dando cargo pro Centrão. Galera, muitas vezes as pessoas que estão assumindo cargos são pessoas capacitadas mesmo. Qual é a questão? Às vezes é o que eu acabei de falar. O cara quer um destaquezinho para poder falar para a base dele de eleitores aqui, ó, coloquei um cara nosso, vai trabalhar pelo nosso estado, vai trabalhar pelo povo brasileiro, vai fazer uma coisa, ele vai botar aquela foto, vai botar, às vezes é só uma foto no Twitter, aqui, ó. O pessoal do Centrão só quer continuar na máquina. Os caras querem continuar na máquina. 30 mil reais, auxílio pra tudo, auxílio cafezinho, paletó. Ele só quer ficar quieto. Me deixe quieto. Às vezes não precisa nem ter desvio. Vocês estão vendo aí, o governo colocou, deu alguns cargos, teve corrupção? Até o momento, nada. Até o momento, nada. E se tiver, ele vai falar, cara, investiga aí e vai todo mundo ser preso. Essa aí é a tratativa do governo. E você vê, ó, foco no Centrão. Tanto Faria e Ramos priorizaram reuniões com o Centrão. O grupo de siglas, sem coloração ideológica, teve pelo menos um representante, 68% dos encontros, e Ramos 73%. Já a reunião com oposição teve 5% da agenda do general e 7% do ministro da comunicação. Eu falei assim, cara, a gente tá conversando com o Centrão, agora com a esquerda não tem como. Com a esquerda, infelizmente, não tem como. E você vê, ó, Ramos reuniu-se mais com líderes partidários. É só aí que vai, inclusive, decidir sobre as comissões e várias coisas. Vocês acham que o governo tá dormindo? Que foi que eu fiz uma entrevista com o Fábio Faria. Ele fala, hoje a gente tem a maioria, agora é a gente começar a trabalhar para começar a emplacar as pautas que elegeram o governo. Olha só como são as coisas. O negócio tá andando, galera. O negócio tá andando. E aí, ó, só terminar de ler a conversa, o cara fala o seguinte, ó. A foto do discurso da ONU, procura essa foto, veja com quem estava com Bolsonaro naquele momento. A reportagem do antagonista sobre o Centrão querendo a cadeira do Ramos. O Paulo Guedes ajudando nessa incursão. O nome da Daniela. O Jorge indo aí pro TCU, a nomeação, vai abrir um ministério. É igual próximas eleições para a Câmara. E eu termino com essa imagem. O tempo do Maia tá acabando e um tempo de uma mudança tá vindo. Galera, eu falei, pra mim, pra gente poder julgar,
essas movimentações do governo só a partir de fevereiro de 2021. A cadeira da Câmara é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Calma, respira. E aí você vê, ó, o cara tá aqui, ó, Bolsonaro repete o caminho de Lula. Olha o ataque aqui, os caras estão desesperados. O pessoal antagonista é o dia todo falando essa narrativa chata. E aí falando, ó, Bolsonaro fala sobre ter acabado com a Lava Jato, é apenas confirmação que seu governo realmente um selo de ética que foi conferido pelo Renan Calheiros. O que Bolsonaro e seus aliados desejam é a dominação completa e definitiva do orçamento público pelas velhas lideranças. Choro, não é isso. Vocês estão vendo aí. E aí, quando você vê uma notícia dessa, olha só, Bolsonaro sob a escolha de Cássio. Não vou indicar um cara só pelo currículo. Amigo, tem muito mais, não é só o currículo, tem muito mais coisa. Teve, inclusive, um senador fortíssimo, que tem força mesmo, sabe, de conseguir votos, que em 2019, um ano atrás, ele falou que ele gostava, ele falou do Cássio. Procurem. Eu não quero falar para não falar que eu tô puxando o saco do centro nem nada. Tô soltando aqui a matéria no ar. Eu quero mostrar para vocês o cenário. Isso aqui é política. Bolsonaro. E no final dos dias, ainda com toda a articulação que faça, a esquerda ainda vai ter alguma comissão. Isso aqui é o que eu foco. Isso aqui é o que a direita tinha que estar focando. Cobrar dos nossos deputados isso daqui, cara, e aí? Vai fazer o quê? Como é que tá aí o presidente da Câmara? Como é que tá as articulações para leis, para PECs? A PEC da redução da maioria penal, isso é na Câmara, é Senado. Senado, a gente não tem ninguém. É muito mais difícil até. O senador está muito complicado. Essa PEC, gente, foi proposta na década de 90, desde 2015. Desde 2015, tá no Senado, só esperando para votação. A PEC da prisão em segunda instância só tá esperando o Rodrigo Maia colocar para votação. Coisas que realmente mudam o Brasil. Mudam. Combate à violência, combate ao crime, vai na veia. Redução da maioridade penal, prisão após segunda instância. É só essas duas cadeiras. E aí? O governo esqueceu de tudo? Ou tá fazendo política? Isso aqui é política. Mas vocês veem aí, né? Não vou falar com quem eu conversei, mas acho que deu pra ver que o cara sabe o que tá acontecendo. Sabe do que tá acontecendo. E aí, continuando, vejam só, Eduardo Bolsonaro, mais uma vez aqui, aquele trabalhinho dele de dar o aceno, é o filho do homem, pra até não gerar muita coisa, falando, ó, parabéns pro Álvaro Uribe, o Mundo Livre celebrou ontem, 10 de outubro, a libertação do herói Álvaro Uribe, da sua prisão domiciliar. A esquerda colombiana perseguiu o cara, porque ele foi um dos caras aí que mais lutou contra o pessoal da FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, membro do Foro de São Paulo. E olha só quem tá aqui embaixo, ó, o Trump tá demais. Aqui, ó, obrigado pro Álvaro Uribe, ó, aqui, ó, um herói, lutou aí contra o Castro-chavismo. Castro é Fidel Castro, Cuba e chavismo Venezuela. Foro de São Paulo, galera, tá acontecendo, espera um tempinho, espera. Quero aqui só dar uns parabéns para Eduardo, filha dele nasceu Geórgia, meu segundo nome Geórgia, e aqui ó, minha versão menina de nome, né? Parabéns. Tinha que contar pra vocês, naquela coisa assim, momento Léo Dias. Olha só isso daqui, ó. Tsuki falando, Brasil, dia 22 de outubro, vai assinar em uma declaração, junto com Trump e outros países, questão anti-aborto. Fala, cara, não, isso daqui não pode ser justificado como políticas de controle de natalidade ou qualquer coisa do gênero. Não. Isso aqui é pauta moral, não é? É a pauta que elegeu, não é? E olha só, Brasil e Estados Unidos, juntamente com a Hungria e países com maioria muçulmana, Egito e Indonésia, mas os países vão fazer um consenso. Aqui, ó, o que está sendo chamado de Consenso de Genebra promete focar em 4 pilares da ação conjunta entre os países. Olha só, melhor saúde para a mulher, preservar a vida humana, fortalecer a família, comunidade fundacional da sociedade e proteger a soberania de todos os países na política global. Nacionalismo, soberania nacional, família, só faltou botar Deus aí no meio. Olha o desenho do que está acontecendo, olha a eleição americana, olha a eleição. Isso aqui é xadrez 4D ou faz um sentido real? Bolsonaro aqui, ó, já mandando um salve para Trump, falando aqui, ó, que, pô, também pro Ernesto, falando que o Ministério da Saúde, aqui é coisa do Ernesto também, né, botou a mão. O Ministério da Saúde recebeu mais respiradores que deu de graça, os Estados Unidos deu de graça pro Brasil. Trump veio aqui também ontem para falar, ó, o Biden, o concorrente dele é um fantoche lá da aliança, o Hugo Chávez e o chavista. O pessoal Foro de São Paulo.
Falando, ó, ele é apoiado pelo socialista Gustavo Petro, um importante cara aí do M19, outro grupo ligado ao Foro de São Paulo. E o Biden é fraco em socialismo e trairá a Colômbia. Eu fico com você. A tradução tá meio complicada, mas vocês estão vendo. Tá aí, galera. O mundo ocidental, essa aliança aí, depois da vitória do Trump, depois da mudança da presidência da Câmara, eu vislumbro uma coisa muito boa. Eu acho que 2021... Olha o Pompeu que veio aqui no Brasil. Tava lá no Japão para fechar uma aliança. Japão, Austrália, Índia, Estados Unidos, assim, meio informal, naquela região. Qual país que tá ali perto? Qual país que está ali perto? Você deve saber, né? Expansão, olha aqui, ó. Chinesa. Eu não gosto. Ernesto aqui, olha Ernesto com a Alemanha para falar da questão da inclusão no Brasil do OCDE, para o Brasil ter mais, sabe, força internacional. Estão vendo. E aí, só que a notícia rápida para a gente entrar em outra coisa muito interessante que é a esquerda, para a gente acelerar. Pessoal aqui, né, do ambiental, que fazer uma homenagem, fala de Bolsonaro. Gente, fazendo estátua. Eu me pergunto se isso aqui era para surtir efeito contra Bolsonaro. Eu acho que não vai servir, né? Isso aqui vai virar meme no final das contas. O pessoal não sabe, né? Ativista estão queimando a Amazônia. E aí, outra ativista, a Gretinha aqui, ela tá apoiando aí agora a candidatura do Biden, em vez do Trump. Então vocês estão vendo aí como são as coisas. E aí chegamos a um assunto aqui... Eita, cara, isso aqui também vai ter que falar umas coisas muito importantes. Esquerda. Tudo se confirmando que a gente vem falando. Teve uma matéria pro Globo, da Benedita. Não vou ler o título, vocês vão lá atrás, vamos ler logo a matéria. Olha só. Defensora de um projeto único de oposição, a esquerda precisa se unir, frente ampla. A deputada lamenta a divisão e levanta bandeiras identitárias. Se eleita, diz que terá diálogo com Bolsonaro. Na última eleição municipal, o PT teve um resultado muito ruim, considerado fruto do antipetismo crescente nos últimos anos. Qual o custo disso para uma candidata do partido hoje? Olha a fala dela. Se há um partido que não possa ser investigado, contestado e ao qual não possa se perguntar o que quiser, é o autoritarismo. O PT é um partido da legalidade, cada um dá conta de si mesmo. Se houve um deslize, ele é pago individualmente, não pelo partido como um todo. Olha só, se houve um deslize, pague individualmente. Se Lula roubou, vai lá e que pague. Gente, o PT começou a fazer autocrítica. O PT começou a falar assim, cara, se alguém fizer uma coisa errada, ele vai lá e resolve com ele. Isso aqui já é uma mudança. O PT deu um estalo. Pode parecer que é pouca coisa, mas isso aqui já é um estalo. O PT, para falar isso daí, não. Se alguém fez uma coisa, ele ia falar, não, do nosso lado, não. Isso aí é narrativa do imperialismo americano da CIA que quer jogar do conluio com o Sérgio Moro com o Bolsonaro. Você já sabe aquele discurso velho chato. Vamos mudando. Depois pergunta o seguinte, ó. A desunião da esquerda não pode ter um custo alto? E ela fala assim, ó. Eu sairia vice do Freixo na aliança que estávamos buscando. Não foi possível e o pessoal lançou outra candidatura. Olha o que Ciro Gomes falou lá atrás. O PT mentiu pro Freixo. O Freixo de novo. E o Freixo se lamentou. O Freixo tentou uma frente ampla. Havia um desejo de ampliar porque entendemos que ninguém governa sozinho. Quantas e quantas vezes nos últimos dias Felipe Neto falou, ó, o PT tem que baixar a bola e querer deixar de ser o protagonista. O PT quer ser sempre o protagonista, e tá dando errado. Quando o PT não quer ser o protagonista e quer fechar aliança, a esquerda tá tendo força. Olha a Benedita aí com o mesmo discurso do Felipe Neto. Tá vendo? Era preciso que a oposição tivesse um projeto único para o Rio, porque temos pontos em comum nos programas. Seria viável uma aliança mais ampla, frente ampla. Com o PSOL, PT, PCdoB, PDT e PSB. Era o nosso sonho de consumo. A esquerda, os líderes da esquerda já estão começando a falar em aliança. Enquanto na direita tá faltando isso daí. Olha o foco na missão. Vem isso daqui, ó. A senhora Marta Rocha tem evitado se confrontar, um pouco diferente do que acontece no Plano Nacional com Lula e Ciro Gomes. E ela fala o seguinte, ó. Poucas pessoas conhecem o Lula como eu conheço. Uma das coisas que ele disse para todas as candidatas e candidatos do PT foi o seguinte: diga o que você vai fazer para a sua cidade. 2022 é 2022. O partido cuida de 2022. Vocês cuidam da cidade. Traduzindo, foquem nas eleições. Foquem em vencer a eleição. Foca em vencer isso. A direita tá focada em vencer a eleição. A direita tá focada em botar vereador, botar prefeito. A esquerda tá.
Os caras estão saindo na frente, galera, estão saindo na frente. E olha só, setores da esquerda veem certa dicotomia entre priorizar a luta pelas chamadas causas identitárias e o combate à desigualdade social de maneira mais clássica. Como a senhora vê esse debate? E ela fala várias coisas, da importância das pautas ideológicas e tudo, blá 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 blá, que são as mesmas coisas. Gente, a Benedita está em campanha. Na época de campanha, isso é política. Campanha é o momento de você falar das pautas ideológicas. Você está vislumbrando o máximo, o ápice, o que você consegue pensar de melhor. Porque você sabe quando você está na cadeira de prefeito, vai ser diferente. Pela própria natureza do mundo terrestre que a gente vive. Por exemplo, esse ano a gente teve a pandemia. Quem esperava? Pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo de surpresa. Isso aqui é a mesma coisa de Bolsonaro. Pô, Bolsonaro prometeu tanta coisa ideológica e agora... Vocês estão vendo que ele tá fazendo algumas coisas, só que, gente, ele agora é o presidente. E agora tem algumas coisas que você, quando tá de fora, você não sabia que ia ser tão difícil. Tem que conseguir a presença da Câmara dos Deputados. Olha só. Olha só. Vai vendo, vai vendo. E aí, meus amiguinhos? E aí... Eu vou mostrar para vocês agora umas falas que também aconteceram no dia de ontem. Luciano Huck, Tabata Amaral, Felipe Neto. Só que eu quero relembrar só esse trechinho aqui rápido. Episódio 357, dossiê Frente Ampla, que eu falava, olha só, por que a universalização de conceitos é benéfica a intelectuais como a Hannah Arendt, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, que eu falei pra vocês, que aquela entoque fala, não, esse negócio de ser direita e esquerda não presta, não vamos ter rótulos, os extremos são iguais, que o que o Nando Moro fala, né, o bolsopetismo, que igual o pessoal, o Novo também fala, mas de forma diferente, que é o seguinte, ó, nem de esquerda, nem de direita, somos liberais, sabe, somos pra frente, e aquela fala, ó, isso aqui não funciona, não é isso, e aí é um texto mostrando como vem surgindo, como isso daqui vem pautando esse novo progressismo, esses novos progressistas, essa esquerda renovada. E ela fala isso daí, ela fala da importância, sabe, de você focar em pautas que ninguém vai discordar. Quem que vai ser contra, sabe, em aumentar o dinheiro para as crianças na educação? Todo mundo. Quem vai ser contra a lutar pela democracia? Sabe? Quem tá por dentro da política sabe que tem coisa por trás. Mas quem não tá, passa batido. E aí, olha só, vocês vão entender agora. Tabata Amaral estava lá no Morning Show. Olha o que a Tabata Amaral disse. Eu recortei um vídeo de 3 minutos, eu recordei em 36 segundos os 2 pedaços interessantes. Olha o que a Tabata Amaral falou. Chega! O Paulo Freire, enfim, seus estudos são reconhecidos em todo o mundo. Ele é um dos autores mais publicados por países que, enfim, tem uma tendência mais à esquerda, mais à direita, só que a gente sequer chegou nessa discussão no Brasil. Quando eu faço essa crítica ao governo, e aí entendendo que, por ser progressista, tem uma visão de mundo muito diferente do governo, a minha crítica vai além dessa questão de esquerda e direita. É que ao focar tanto na questão da ideologia, a gente tem um MEC paralisado, que não avança a alfabetização, que não avança a gestão. E a gente tem problemas que são um pouco mais estruturais. Gente, quem não é a favor de avançar com a alfabetização das crianças? Quem não é a favor? Quem não é a favor de melhorar a gestão do MEC? Sabe, vamos nem esquerda nem de direita. Nem esquerda nem de direita. Não, quem é contra? Como é que você vai ser contra um dos autores mais citados no mundo inteiro, que é Paulo Freire? Isso não é nem da direita nem da esquerda. Olha lá, falei há 3 dias atrás. Olha a Tabata aí. Vai vendo, vai vendo. Aí vem o Filipinho, Filipinho vem lá, faça outras pérolas dele da questão econômica. Promover realmente marxismo, esse aqui é marxismo vermelho. Devemos questionar o acúmulo exagerado de capital. Peraí, dinheiro, você que está querendo questionar quem tem dinheiro. Aí é o que ele fala depois. Precisamos da reforma tributária e fazer quem tem mais pagar mais. Aí isso até tudo bem. Questionar grandes heranças, prender quem sonega. Agora não vem com 100% dos ricos são pessoas ruins, que isso, além de ser verdade, só atrapalha o debate. Gente, taxar milionários, traçar os ricos, isso daí, acho que foi o que a Argentina fez agora, não foi? Eu acho que não foi esse um dos motivos que, inclusive, a Coca-Cola fechou a fábrica lá e começou a vir pro lado de cá. Esse é o sonho que toda a esquerda faz, porque quando você faz isso, o que é que o rico fala? Ah, você vai taxar os ricos? Então eu vou mudar a minha empresa daqui para outro lugar. Ah, é minha herança? Ah, então eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou mudar para, sei lá, para Estônia, que lá não tem imposto, não tem nada, eu vou pular de lá.
Olha o que o Filipinho tá falando, sabe? Não, temos que aqui rever esse sistema temos que rever o sistema capitalista. Podemos falar dessa forma? E é o que o Luciano Huck vem falar. No teste da realidade, nenhum outro sistema tirou mais gente da pobreza do que o capitalismo, mas ao preço de enormes desigualdades. A versão 4.0 do capitalismo busca soluções para essa contradição. Boas ideias não são de esquerda ou de direita, são as que melhoram as vidas das pessoas. Olha só, Filipinho falou, não, temos que rever o capitalismo. Luciano Huck falou, não, temos que rever o capitalismo. Nem de esquerda, nem de direita. Ah, ele traz um texto falando aí sobre um documentário. É um filme que fizeram aí, um filme que você fala do Lula. Em defesa da liberdade e luta. Movimento não se distinguia pelas festas mais divertidas, mas porque sua baixa ditadura tinha validade universal. Universal. Vou mostrar aqui, ó, peraí. Porque a universalização dos conceitos é benéfica. Universal. Vai vendo. No filme, explícito uma história dos anos quentes, blá blá blá, que foi o apogeu do movimento estudantil contra o regime militar, preparando várias coisas aí, ó. Foi, no final das contas, a questão da greve do ABC liderada por Lula. Esse documentário ficará como narrativa envolvente de um período tão decisivo quanto pouco estudado. Já o filme Oculto, cujo argumento foi desvendado por Escorel, parecerá logo vitimado pelo vírus da irrelevância. Contudo, circunstancialmente, ele ensina algo sobre a atual esquerda brasileira. Começa outra crítica. Também depoimento concentrando-se no roteiro do filme explícito. Porém, indagado, não escondi minha saída de Libelu, acho que é o nome do filme, a organização trotskista que impulsionava, refletia uma ruptura intelectual com o marxismo, isto é, com a ideia de que um partido singular possui o monopólio da verdade histórica. Isso aqui parece uma regra do PT, né? Não é o PT que detém a verdade como um todo. Abre espaço, PT. Nos depoimentos, diversos antigos libelus definiram-se como, até hoje, de esquerda, e um ou outro aplicou-se o rótulo de direitista. Era um movimento que tinha de tudo, de direita e de esquerda. Direita e esquerda, a gente lutava pela democracia, ele vai falar mais à frente. É um tanto engraçado, e só interessa como sintoma. Mensurado sob parâmetros europeus, meus valores me situariam na centro-esquerda. Por isso, a rotulação ajuda, mesmo que subsidiariamente, a decifrar a fragilidade ideológica da oposição de esquerda a Bolsonaro. Não, esse pessoal quer rotular demais, esse pessoal de esquerda... Gente, esquece isso, esquece direita e esquerda, sabe? Vamos coisas universais. Muitos libelus que falaram à Câmara tornaram-se lulistas, inclusive os ainda militantes da corrente trotskista do PT. Do ponto de vista dos lulistas, o agredido ao PT só existem esquerda e direita. A extrema-direita raciocina do mesmo modo, só que pelo avesso. Se você não é bolsonarista, então é comunista. Olha só. É o que a Hanna falava a mesma coisa. Se você... Stalin Hitler é a mesma coisa. É o bolsopetismo. Traduziu o bolsopetismo do Nando Moura. A linguagem binária compartilhada tem a finalidade de identificar o inimigo. Ou seja, a gente não tem que se identificar nem de esquerda nem de direita, para ficar mais difícil para a população saber quem nós somos. Olha que texto interessante. Abaixo a ditadura. A palavra de ordem, relançada em 77 pela Liberdade e Luta, convenceu-me a entrar na organização trotskista, mas não só ela. Junto, atraiu-me a repulsa dos trotskistas da época a qualquer ditadura, de direita ou de esquerda. Gente, quem é contra a ditadura? Todo mundo é contra. Como se opor a isso? Nós somos a favor de liberdade. Algum de vocês que está assistindo esse vídeo é contra a ditadura? Pauta universal, vamos focar nas pautas universais, já filme sobre isso. E depois diz, afastei-me quando, após as greves operárias, a nossa ditadura cambaleava. No fundo, suspeito que muito de nós militávamos, de fato, pela democracia. Nós estávamos pela democracia. Quem é contra a democracia? Os ex-libelus, repaginados como lulistas, regrediram a posição das correntes de inspiração castrista que concorriam pela liderança do movimento estudantil. O pessoal do PT está indo para trás. Hoje denunciam o autoritarismo de direita, mas calam-se, ou pior, até aplaudem o autoritarismo de esquerda. E aí fala a questão de Cuba e Venezuela. Olha a autocrítica. Galera, não dá mais para passar pano para Cuba e Venezuela. Isso aqui é uma mensagem clara da esquerda. A esquerda tá fazendo autocrítica, gente. E aí,
também aqui é o artigo, quem quiser ver o vídeo completo, que eu destrincho muito mais, o artigo começava no seguinte, ó, sobre o conceito universal de democracia. E ela falava, ó, quando comentar, não se importar em ser de esquerda ou de direita, colabora com esse pensamento de que há noções, e estas seriam as necessárias e corretas que extrapolam a política e que devem ser defendidas por qualquer pessoa boa, independente do posicionamento político. E aí você vê, ó, Liberdade e Luta não se distinguia no movimento estudantil por promover festas mais divertidas, mas porque seu abaixo à ditadura tinha validade universal. Esse é o caminho dessa renovação da esquerda brasileira. Eles vão tentar seguir por essa linha. Tá claro? Quantas coisas apareceram só essa semana? E esse texto aqui, que fala da Hannah, é de janeiro. Olha a importância de estar lendo o que a esquerda faz. A direita tá perdendo foco. A direita tá perdendo foco, galera. E aí, só pra gente fechar o vídeo aqui bem rápido, em 3 minutos, uma notícia muito importante. Pela primeira vez na história, o Banco Central recebeu um A. Parabéns ao Roberto Campos. O seu avô com certeza estaria muito orgulhoso do neto. Você é um craque, ó. A avaliação do Banco Central. Gente, recebeu um A. A. Quem diria? Um A. Primeira vez na história. Olha só, povão, inauguração de loja da Havan provoca aglomeração em Belém, no Pará. Aglomera Brasil, o povo não aguenta mais, o povo não aguenta mais. E aí, meus amigos, vou terminar o vídeo com essa imagem. Olha só, piratinha aqui, ó, sabe, olhando aqui, ó, 2022, já estou terra à vista, tá aqui, ó, 2021 já tá no horizonte, já está no horizonte. Todas essas coisas que o governo está fazendo, está começando a fazer sentido. Eu acho que vocês estão vendo. Não é questão, xadrez 4D, isso, aquilo, passar de pano. Gente, olha para o cenário global. Tenta ir juntando as informações. Olha tudo que a gente conversou ao longo dessa semana. Eu tô viajando demais? Por hoje, então é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Quem puder, dá aquela compartilhada. Acho que esse vídeo merece. Alerte as pessoas. Que você não compartilhe. Passe o conhecimento na frente. O que você memorizar, conte para as pessoas. E cara, não é só confiar no presidente, não. Olha para isso daqui, ó. Esses são os motivos e as razões para você confiar que algo de bom está vindo e está já no horizonte próximo. Fevereiro de 2021. A vitória de Trump agora em novembro. Só confia. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Então, vejo vocês amanhã.